Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, para os ouvintes também. Boa semana para todos. Boa semana para todos nós, inclusive para as pessoas lá no Rio Grande do Sul que ainda está passando por uma situação crítica. Muito das cidades para ser reconstruída, ainda tem gente precisando ser resgatada. As águas que não baixam, a chuva que voltou a cair. E aí, ao lado disso tudo, né, Vera, a gente tem, claro, como não poderia deixar de ser, as medidas para o Rio Grande do Sul que vêm sendo anunciadas pelo governo, inclusive essa questão da suspensão da dívida do Estado. A gente vai ter mais detalhes na tarde de hoje, mas o que a gente já pode dizer, Vera, que é ponto pacífico em relação ao que deve ser anunciado? Pois é, Cássia, o presidente vai se reunir virtualmente com o governador Eduardo Leite às 5 da tarde, depois vai fazer uma reunião com todo o ministério para anunciar medidas adicionais, mas o que já está mais ou menos martelo batido, a Folha de São Paulo informou e eu confirmei com fontes do governo, é essa suspensão por 3 anos do pagamento da dívida. E além disso, suspensão também da cobrança de juros sobre o estoque da dívida. As matérias estavam ali meio ambíguas, eu não tinha entendido se era sobre todo o estoque da dívida ou só não incidiria juros sobre o que deixar de ser pago nesses 3 anos, mas não é isso. A não incidência de juros sobre o estoque da dívida. Vai congelar o valor que tem lá e retoma depois de 3 anos. É um alívio bem considerável. É estimado que isso renda para o governo do Rio Grande do Sul 11 bilhões que terão de ser exclusivamente utilizados para medidas de recuperação do que foi destruído pela chuva e também de mitigação de futuros, prevenção de futuros desastres climáticos. Então, tudo que abrange ações relativas ao que foi destruído e para evitar futuras tragédias pode ser utilizado. Vai se criar um fundo específico no qual o governo vai depositar um dinheiro que iria para a União e que tem de forçosamente ser destinado a isso. Então não é só que o governo possa não usar esse dinheiro para isso e usar para outras ações, não. Tem que forçosamente ser para prevenção e reparação do que foi destruído. O presidente deverá anunciar outras medidas, aí sim, da própria União, né, dinheiro da União e não só a questão da suspensão do pagamento da dívida, e amanhã é esperado um outro anúncio aí de medidas de caráter social, que devem ser ou a extensão do Bolsa Família para quem não está hoje no CadÚnico, mas que perdeu tudo e deve passar a receber o benefício temporariamente, pelo menos, ou um auxílio emergencial, uma coisa mais focada para quem perdeu, para não misturar com o Bolsa Família. Pelo que eu apurei, são 2 das possibilidades que estão aí para ser arbitradas pelo presidente. E essas medidas, né, Vera, elas vêm sendo anunciadas aí, tem tido uma certa constância, né, de ações tanto do governo federal, como também esses anúncios que vêm sendo realizados pelo governo estadual. Tem uma onda de solidariedade, felizmente, das pessoas também em relação ao Rio Grande do Sul. Então, acho que a gente vai continuar falando bastante a respeito destes temas. Sem dúvida, é o que tem de haver num momento como esse, uma união, né? Para a gente tentar fazer frente a uma situação tão grave, uma situação que a gente pode dizer que é inédita aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa na magnitude, né, do que aconteceu. Inédita, nunca aconteceu de um estado inteiro ser devastado e assolado dessa maneira, a ponto de tudo ter de ser reconstruído. Mais de 150, não são 150 ainda confirmadas, mas deverá passar desse número, porque ainda tem muitos desaparecidos, e uma sensação, que, apesar dessas medidas e apesar de toda essa solidariedade, Cássio, uma sensação de que não foi suficiente e que chegou tarde. Então, para o governo, é uma
situação muito complexa, tanto para o estadual quanto para o federal, porque a avaliação é que faltou prevenção, de que todo mundo subestimou o que poderia acontecer, que o governo federal demorou um pouco a entrar, então está ali presente em pesquisas, em levantamentos, monitoramentos de rede, etc. Então o governo correndo aí para tirar essa imagem e para tentar fazer frente a tudo que foi perdido. O Lula, inclusive, cancelou uma viagem ao Chile que ele faria ainda nesse mês, no dia 17, ou seja, lá para frente ele está prevendo que ainda vai estar lidando com isso em bases diárias ali. Vera Magalhães, muito obrigada pelas informações, pela análise também. A Vera que volta mais tarde aqui à nossa programação, logo mais Viva Voz dentro do Ponto Final, ao lado da Carol Moran. Vera, muito obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Um bom jornal para você. Tchau, tchau. 1h30.